Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós, e Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo juntos, né? Bom, hoje a gente fez junto, né? Ficou massa. Ficou massa. Porque a gente foi desafiado aí por um colega para os dois fazerem juntos, né? Então a gente ensaiou algumas vezes, então tá aí. Fizemos juntos, né? Bom, pessoal, o assunto hoje que a gente vai refletir juntos, ele é muito importante para nós dentro da igreja, tá? Para nós até como ponto de salvação, né? E aí, para entrar nesse assunto, eu vou, como sempre, né, trocar sempre uma ideia com o Wayne, né, Wayne? Claro, tamo junto, vamos lá. Isso aí, tamo junto. E aí vocês vão perceber, ao longo do nosso bate-papo, qual que provavelmente vai ser o tema do nosso assunto, tá bom? Então vamos lá, Wayne. Primeiro eu queria perguntar para você sobre o seu batismo, né? Você chegou a ser batizado já? Sim, fui batizado. Ok, legal. E você lembra quem celebrou o seu batismo? Você quer saber o nome de quem celebrou? Não, nome não. Tá, não, quem celebrou foi um padre, acho que Ok, foi um padre. beleza, foi um padre, que é isso mesmo, né? Provavelmente, né? Foi um Isso. padre. E você já foi crismado? Também já fui crismado, e quem celebrou acho que foi um bispo que celebrou, mas tinha padre também na celebração, mas foi um bispo. Exatamente, provavelmente foi um bispo, né? E provavelmente tinham padres, né? Ou um padre, né? Que deve ser o da paróquia que estava lá na sua crisma, né? Isso. Muito bom. E você comentou que você é um rapaz solteiro, né? Você pretende se casar? Com certeza, pretendo sim. É isso aí. E quem vai fazer seu casamento? Um padre também, provavelmente, né? Ok, vai ser um padre, né? Ok, legal. E deixa eu fazer uma pergunta. Por um acaso existe uma possibilidade de você se tornar padre um dia? Olha, não tem muita chance não. Tem algum problema? Não tem problema. Fica tranquilo, Tiagão. São Paulo mesmo nos ensina isso, né? Que cada um tem um dom, né? Tem pessoas que têm o dom de fato para casar, tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que vão ter o dom mesmo da ordenação, outras vão ter o dom mesmo do casamento. Não tem problema não. Mas vamos lá. Se você se tornasse um padre, por exemplo, quem que faria a sua celebração lá de ordenação? Provavelmente um bispo, né? Acho que seria um bispo. Mas também teria padre. Sim, acredito que seria também um bispo, né? Que já foi padre também, né? Claro. Mas teriam também Claro. outros padres, né? Beleza. E se você precisar da unção dos enfermos? Ave Maria, tá doido? Não, calma. Antigamente, a unção dos enfermos tinha muito esse negócio de a pessoa tá morrendo, né? Aí chama o padre para dar extrema-unção, né? Mas na verdade a gente já sabe que hoje a unção dos enfermos ela pode ser dada, né, para uma pessoa que está doente, né, que precisa ali de uma cura, não é isso? Tá. E quem que faz a unção dos enfermos? Um padre também. Provavelmente. O padre tá Padre em tá em todos, todas, né? né? O padre tá em todos. Tem jeito não. É isso aí, tá em todas porque Deus quer assim, né? É verdade, Deus quer assim. Vocês ouviram, né? Então Deus tá. quer assim. Wayne, e em relação à reconciliação ou penitência, né? O que a gente chama aí também de confissão, né? Com quem que você faz a sua confissão? Direto com Deus. Sempre fiz. Direto com Deus. Interessante isso, Wayne,
Interessante. Mas vamos lá, Wayne. Se todos os outros que a gente falou aqui, os sacramentos, né? Todos os outros sacramentos você falou que tem que ser, que foram padres, tem que ser padre. Inclusive agora, segundos atrás, você falou que porque Jesus, né, escolheu assim, né? Mas e por que que a penitência, né, a reconciliação, no caso a confissão, por que que você não faz com o padre? Olha, eu acho que o padre, assim, com todo respeito, mas ele é tão pecador quanto eu. Então, assim, por que eu vou confessar pecado com alguém que peca igual eu, ou mais igual eu, sei lá? Ok, beleza. Seu argumento, beleza. De fato, né, ele é tão pecador quanto você, né? Agora, vamos pensar assim, você ama Deus? Amo, com certeza. Ama mesmo? Com certeza, muito. Tem certeza? Ave Maria, tenho. Você ama Deus acima de todas as coisas? Acima de todas as coisas. Vai lá, primeiro mandamento, hein? Acima de todas as coisas. Então tá bom. E se eu te falar que ele apareceu, quando ele apareceu para os apóstolos, né? Já ressuscitado, no cenáculo, e aí quando ele chega para os apóstolos, ele vira e fala: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, estes serão perdoados. E a quem vós não perdoardes os pecados, esses serão retidos. Então, se a gente for pensar, Jesus pediu para que os apóstolos fizessem isso, né? Assim como ele pede no batismo, pede no matrimônio, na unção dos enfermos, na Eucaristia, na ordem, assim como ele pede tudo isso, ele também está pedindo na confissão, né? Ele também está pedindo para que os apóstolos façam isso na reconciliação. É complicado, assim, é complicado pra caramba isso, né? Verdade, é um assunto complicado, mas não fica assim não, fica tranquilo, tá? Porque isso não é só com você, Wayne, entendeu? Isso é um ponto que pega com muita gente, por isso que a gente precisa trazer esses assuntos para cá, para a gente refletir junto sobre isso, né? Vamos começar por um ponto, ó. Só quem perdoa os pecados é Jesus. Ponto final. Certo? Okay. Nenhum padre tem o poder de perdoar os pecados. Ok. Ponto. Tamo junto até agora, né? Tamo junto, vamos lá. Beleza. E por que só Jesus tem esse poder? Porque Ele mesmo fala isso, né? Ele mesmo nos fala quando em São Marcos, quando ele fala que o Filho do Homem, que no caso é Ele, tem o poder para perdoar os pecados. E Ele exerce esse poder quando Ele fala: os teus pecados estão perdoados. Então Ele exerce esse poder que Ele tem, né? Efetivamente. E da mesma forma, Ele tem a autoridade, assim como Ele fez lá no cenáculo, né, de enviar, né, de repassar para os apóstolos esse dom, né, do Espírito Santo e também o poder de perdoar os pecados. Então ele tem essa autoridade para transmitir esse poder que ele tem, né? E se ele tem autoridade para perdoar os pecados, ele também tem a mesma autoridade de transmitir esse poder de perdão para outra pessoa fazê-lo, certo? E o que é? Ele quer que essa reconciliação ela seja feita de fato através da igreja. Ele quer que a igreja exerça o poder de reconciliação, né, entre os pecadores e Deus. Porque se Cristo é a cabeça da igreja, então é por meio da igreja que é concedido esse perdão a nós, pecadores, né? E fala a verdade para nós, Wayne.
É por causa do Padre mesmo, por causa dos pecados do Padre, que você não quer confessar seus pecados? É por causa dele? Cara, acho que é por causa de mim mesmo. Acho que é vergonha dos meus pecados. Vergonha de falar dos meus pecados. Que legal que você, assim, tá vendo o quanto que a gente, pensando junto, a gente começa a pensar assim, será que às vezes é o Padre mesmo? Às vezes não, né? Às vezes somos nós que temos vergonha do nosso pecado, do que a gente faz, e falar isso com outra pessoa, né? E aí vamos lá, né? O porquê da importância de falar com o sacerdote? Então a gente já viu aqui, primeiro ponto é que Deus, Jesus, a gente já viu aqui agora que Jesus pediu para que fosse com eles, com os apóstolos, né? Com quem ia suceder Jesus na igreja. Okay? Então a gente já viu que Jesus já faz esse pedido. A gente já viu também que só Jesus perdoa. Tá? Agora vamos juntar isso tudo. Se só Jesus perdoa, mas ele pede para os apóstolos fazerem isso no lugar dele, como que isso funciona, né? Outro ponto que a gente tem que trazer aqui é que o padre, ele não é um julgador, ele não vai te julgar, né? Até porque o padre, também um sacerdote, ele não é o dono da verdade, né? O sacerdote, no momento ali da confissão, da reconciliação, ele precisa, né? E vai te receber assim como Jesus recebia os pecadores. Da mesma forma como Jesus acolhia os pecadores, é a função do padre também no momento ali da confissão, da reconciliação, né? Jesus não só perdoava os pecados, mas ele também sentava à mesa junto com os pecadores. Olha só que coisa linda, né? E o que é esse fato de sentar na mesa? O que significa isso? Tem um significado por trás. Tipo assim, não era só oba-oba, não. Jesus sentou na mesa com a turma ali. Não era só isso. Qual é o significado de Jesus trazer para a mesma mesa dele os pecadores? Quer dizer que quando Jesus perdoa, quando Jesus concede o perdão às pessoas, ele traz as pessoas de volta à comunhão com ele. Por isso tem o nome, né, reconciliação. Porque quando você está em pecado grave, né, você não está conciliado com Deus, com a igreja. Então você precisa se reconciliar, né? E através do perdão você está de volta, você é readmitido à mesma mesa do Senhor. Então esse é daquele símbolo ali, da passagem em que Jesus acolhe, né, os pecadores à mesma mesa em que ele está, né? E quando ele faz isso, inclusive, ele é super questionado, porque os fariseus, né, como sempre, falam, olha lá, está sentado junto com os pecadores e tal. E aí, quando ele percebe que os fariseus estão falando isso dele, né, estão pensando sobre isso dele, o que ele fala? Ele fala assim, que ele não veio para os justos, né, mas sim para os pecadores. Da mesma forma que as pessoas sadias não precisam de médicos, mas os doentes. Então, da mesma forma é Jesus. Jesus veio pelos pecadores e não pelos justos, né? E agora, mais um ponto muito importante, né? A gente já viu, então, que Jesus tem a autoridade de transmitir esse poder para os seus apóstolos, né? E aí tem mais um outro ponto na Bíblia. São Paulo, o que ele nos ensina, né? Que primeiro, em Cristo, nós fomos, como bem todo mundo lembra, a gente estava em situação de pecado, né? Principalmente devido ao pecado original, né? Mas também o pecado que a gente já vinha cometendo, mas principalmente devido ao pecado original.
Então, devido a este pecado original de Adão e Eva, a gente precisava se reconciliar com Deus. Então, Cristo foi o ponto nosso de reconciliação. Através de Cristo, nós fomos reconciliados da marca do pecado que a gente carregava, né? Então, por isso a igreja, no papel dos apóstolos, né? E após isso, né? A igreja, no papel dos apóstolos, que iam passar a desempenhar esse papel de embaixadores de Cristo, né? E através da igreja a gente se reconciliar com Deus. Olha que coisa, isso é uma coisa linda, né? Isso é uma coisa linda, porque a todo momento que a gente peca gravemente, a gente deixa de estar com Deus, a gente está dizendo não a Deus. E quando a gente diz não a Deus, a gente precisa se reconciliar com Deus. E não é simplesmente deitar minha cabeça no travesseiro e falar com Deus. Não é isso que Ele quer. Não é isso que Ele quer. Não foi isso que Ele pediu para nenhum dos sacramentos. E não foi para esse também da reconciliação. O que Ele pediu claramente no cenáculo e através de São Paulo, nessa passagem aqui de 2 Coríntios, que é muito claro, né? Ele fala que o próprio Cristo confiou a eles o ministério da reconciliação. Está escrito desta forma. Depois você pega a sua Bíblia e pode dar uma lida. Está escrito desta forma: Cristo confiou aos apóstolos o ministério da reconciliação. E quando a gente tem o perdão dos pecados, você percebe, né, que nós estamos perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, não é o Padre que está dando perdão dele, ele está ali em nome de Jesus. Ele representa Cristo naquele momento. Então, assim como ele representa Cristo nos outros sacramentos, o padre, o sacerdote também representa o Cristo ali no momento da reconciliação. Então, quando a gente fala assim, eu me confesso com Deus, né? Esse fato de nós fazermos isso, nós já estamos pecando. Esse fato já é um pecado, porque isso é desobediência a Deus, que inclusive foi o pecado original, né? O pecado original foi a desobediência. Então, quando você toma essa decisão de falar não me confessarei com o Padre porque ele é pecador, você já está julgando, né? Quando você reza o Pai Nosso todos os dias, você fala para Deus perdoar, né? Que você não vai julgar ninguém e tal, mas você, a primeira coisa que faz é julgar, né? A gente faz isso, é julgar. E outro ponto além da gente julgar, a gente fala não, porque ele é pecador, e também eu vou confessar direto para Deus. Desobediência. Não é isso que Deus quer que a gente faça. Deus, Ele quer que nós usemos a igreja. O que é a igreja? É o corpo dele celeste que está aqui na terra, que somos nós. Ele quer que eu entre em comunhão com você e que você entre em comunhão comigo. É isso que Ele quer. Ele quer que eu precise de você e que você precise de mim, para que a gente viva em comunidade. Estar em igreja é viver em comunidade. É isso que Ele quer, é estar em comunhão. A gente precisa estar em comunhão. Então, por isso que Ele quer a todo momento que nós utilizemos da igreja para entrar em comunhão com Ele, que é a cabeça da igreja, né? Então, por isso Ele confiou isso à igreja no papel dos apóstolos e no papel dos sacerdotes. Isso é ser igreja. Então, isso é ser humilde. Isso é reconhecer os nossos pecados. É reconhecer também que o Padre, ele é um homem pecador, mas é um homem que Deus escolheu para nos conceder a sua misericórdia. Foi Ele quem definiu isso, né?
E só para fechar isso tudo, né? Poucas pessoas, eu comentei isso com poucas pessoas, mas é um testemunho, eu acho que vale a pena compartilhar com as pessoas, né? Eu tive um sonho há uns 3, 4 meses atrás, e o pessoal fala que sonho, tudo a gente tem todos os dias, mas quando a gente fala que não tem, na verdade a gente não lembrou do sonho, né? Então eu sou assim, eu nunca lembro dos meus sonhos, nunca. Tipo assim, eu fico um ano sem lembrar de sonho nenhum meu. Tipo assim, como se diz, eu tô acordado, quando eu fecho o olho, eu tenho sono muito pesado, quando eu fecho o olho, passa um segundo, eu já acordei, eu tava tocando o despertador. Então é assim, eu nunca lembro dos meus sonhos, mas eu sonhei esse ano, teve sempre tem aquele período de confissão, né? E aí eu fui para fazer a confissão também, né? Com o padre, né? O meu pároco, e eu estava muito ansioso, querendo já fazer a confissão há algum tempo, e falei assim, não, já que vai ter agora, né? O período de confissão na época da quaresma, eu vou fazer minha confissão. E aí veio esse problema da pandemia. Com esse problema da pandemia, foi logo na semana, né? Aí cancelaram as confissões e passou a ser confissão comunitária, onde todos estão juntos ali na igreja, de joelho, e o padre vai orientando você a relembrar dos seus pecados, e você vai mentalizando ali os seus pecados e pedindo perdão. E aquilo ali me deixou incomodado, você acredita? Eu estava lá na igreja, né, eu seguindo as orientações, mas incomodado, porque eu pensei assim, poxa vida, eu queria falar com o padre, sabe? Eu queria falar para ele os meus pecados, né? E depois que eu falasse todos os meus pecados, que ele pegasse e me absolvesse em nome de Jesus, né? E eu fiquei super chateado com aquilo. Eu fui para casa, eu vim para casa chateado, poxa, mas eu queria falar com o padre, né? E tal, enfim. Aí dormi. Qual que foi o sonho que eu tive, né? A minha esposa tinha um tio-avô, que ele foi o meu padrinho, né? Um dos meus padrinhos de casamento, né? Uma pessoa boníssima, tio Geraldo. E aí, no sonho, o que o tio Geraldo me falava, né? Com uma voz muito serena e tranquilo, ele olhava para mim e falava assim, Tiago, fica tranquilo, porque os teus pecados foram perdoados. Simples assim. E aí eu peguei, acordei e me deu uma paz assim enorme, porque ele demonstrou para mim no sonho que, independente de eu estar com um monte de gente ali ou sozinho, se lá no final da celebração o padre vira e fala, né, vocês estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, não é ele que está falando, é o próprio Cristo. Então ele está na pessoa de Cristo falando aquilo. Então isso veio para mim como uma lição também, né, como um aprendizado. Da forma mais linda do mundo foi esse aprendizado. Então, meu amigo, minha amiga, né, Wayne, a gente sabe que a gente fica, o ponto mesmo é a vergonha. É esse que é o ponto, não é o padre. A gente tem vergonha dos nossos pecados, mas lembrem que o padre, ele vai e precisa nos acolher como Cristo acolhia a todos, né, os pecadores, porque ele veio e foi por nós pecadores, não foi pelos justos, né? Então veja no seu pároco Cristo. Por mais que você fique enxergando mais o homem, tente separar o homem, porque no momento do sacramento não é o homem que está ali, mas sim Cristo, que quer te perdoar. Ele quer te perdoar, mas na pessoa do sacerdote, porque é ele que pediu para ser assim, porque ele quer que a gente fique em comunhão, que a nossa igreja esteja sempre em comunhão. Isso é o pedido dele, tá? Então eu espero que a gente reflita sempre sobre isso. Isso é um grande desafio para nós cristãos católicos, essa parte da confissão, mas que ela é muito necessária, fazer conforme Jesus nos solicitou. Amém.